Olá pessoal que acompanha o site do Rico Pobre, estamos aqui para comentar o ano 2018 que está encerrando e dentre esse ano selecionar algumas partidas que marcaram para alguns integrantes do site do Rico Pobre, tanto como jornalista ou como fotógrafo. A equipe do site do Rico Pobre esse ano teve novidades, Por exemplo, em Ponta Grossa a gente realizou a cobertura do futebol amador. Foi um ponto importante, onde a gente conseguiu chamar mais o público da cidade de Ponta Grossa e saímos de um nicho onde era só a torcida Operário. Lá a gente pôde, com outras campanhas, com outros campeonatos, por exemplo, o futebol amador lá da cidade, a gente está começando a desenvolver o projeto e abrindo mais o leque do site do Rico Pobre. Também estivemos presentes em Guarapuava, em Londrina, e dessas cidades, os integrantes que fizeram parte, a maioria dos integrantes do site do Rico Pobre vão selecionar alguns dos jogos de destaque que marcaram o ano de 2018, tanto pessoal, tanto quanto o site. Eu vou começar aqui, e vou dar sequências aos meus colegas aqui do site do Rico Pobre. Eu tenho dois pontos em particular para mencionar que foram importantes, tanto para mim quanto para o site do Rico Pobre. O primeiro ponto é em relação ao futebol amador de Curitiba, onde eu pude acompanhar a estreia da equipe do Fortaleza na elite do futebol amador, fato que ainda não tinha acontecido. E esse fato de ser a estreia do primeiro jogo em casa, na terceira rodada do Fortaleza, foi muito importante, porque teve todo o atrativo, chamaram a torcida, e a torcida não fez presente. Foi uma tarde ensolarada, o tempo colaborou, não teve muita festa, fumaça. O jogo foi bom, foi de alta qualidade, mesmo as duas equipes sendo presentes na parte de baixo da tabela. E o resultado acabou com 4-1 para o Uberlândia, e esse triunfo foi importante para a equipe não ser rebaixada nesse ano e se mantém pelo quarto ano consecutivo na elite do futebol amador, que é um recorde para a equipe do Uberlândia. Já o Fortaleza retornou à divisão de acesso e terá que disputar e conquistar um novo acesso, assim como o Vila Sânia conseguiu esse ano, caiu e subiu. O outro ponto que eu tenho que destacar dessas coberturas do site do Rico Pobre é a minha cobertura em relação ao futebol feminino na primeira rodada, a abertura do certame. Esse é o segundo ano que a equipe do site do Rico Pobre está acompanhando o futebol feminino, e a gente pode ver uma evolução das equipes, pelo menos da capital aqui, tanto a diferença do Imperial de um ano para o outro é gritante, mesmo ela terminando na lanterna, mas os jogos ficaram mais competitivos diante a equipe do Moçungue. E o outro ponto é que aqui na cidade da região metropolitana, mais um time pintou no campeonato, que foi o Grecal. E justo essas duas equipes, Imperial e Grecal, fizeram a estreia do campeonato feminino paranaense de 2018. E eu pude aprender também, porque tem uma troca de experiência, e eu pude perceber também muito longe a distância das duas categorias, tanto do masculino quanto do feminino. Não na parte técnica, a parte técnica é bem similar, mas é a questão da organização tanto da federação, e o atrativo para as empresas patrocinárias e ter uma rentabilidade melhor para as equipes, e aí querer sonhar e participar de outros campeonatos. Então esses dois pontos foram marcantes para a minha temporada de 2018. A primeira vez que eu acompanhei uma partida de futebol feminino pelo site do Rico Pobre, e também a estreia do Fortaleza na elite do futebol amador de Curitiba. Fala pessoal do DRAP, tudo bem? Assim encerra 2018, 54 partidas onde eu trabalhei, foram mais de 100 textos contando com pré-jogo, matérias especiais, jogos feitos via tubo, enfim, foi um ano muito difícil, porém que se percebe que foi muito gratificante. Tive grandes conquistas individuais, como minha primeira partida do futebol profissional. Também teve alguns outros duelos, como minha primeira final onde participei, que foi a vitória por 4-0 do Atlético Paranaense sobre o Curitiba, na final do Paranaense Sub-19 e também na final da Suburbana, onde o Trieste foi campeão. Grandes partidas, grandes duelos onde trabalhei, que só me sinto honrado por fazer parte dessa equipe. Só tenho a agradecer a Deus, aos leitores e a todos do Rico Pobre por ter acreditado no meu trabalho e confiado aí, e que 2019 venha com muito mais conquistas, muito mais glórias. Um grande abraço a todos.
Na temporada 2018, o jogo que mais me marcou foi o clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba, disputado na Baixada, que foi a final do Campeonato Paranaense 2018. O Atlético ganhou de 2-0, mas além de toda a rivalidade, de tudo que envolve esse clássico, o jogo foi mais importante para mim porque estava bem no meio da campanha Deixa Ela Trabalhar, que foi uma campanha realizada por jornalistas para combater o assédio, para combater o machismo, que é muito presente, ainda muito visível no meio do futebol, em meio aos esportes, e as mulheres sofrem um pouco com isso. Então foi um dia que foi possível que eu fosse lá cobrir o campeonato, a final do Campeonato Paranaense, que é algo gigante no estado. Tinha uma jornalista como fotógrafa, tinha uma jornalista nas redes sociais e ainda tinha o pessoal das outras cidades do draft que também ajudaram a compor essa campanha. Então foi muito marcante pra gente, justamente por essa carga social que leva, além de ser um jogão, assim, né, mais um título aí do Atlético Paranaense. Fala pessoal, o ano de 2018 está acabando, nós tivemos muitos jogos excelentes aí durante todo o ano, tanto no futebol amador, no futebol profissional, nas categorias de base. Mas o jogo que eu destaco nesse ano foi o jogo do acesso na Série B da Suburbana entre Vila Auer e Grêmio Ipiranga, lá no Donato Golim. É um jogo que teve casa cheia das duas torcidas, as torcidas dos dois times lotaram o espaço reservado para os torcedores. E foi um jogo com grandes emoções. O Ipiranga tinha ganhado a primeira partida, tinha vantagem no empate. No último lance do primeiro tempo conseguiu fazer 1-0. No segundo tempo, o Vila Auer perdeu 2 pênaltis, conseguiu empatar, o que não era suficiente. E no último lance do jogo, aos 50 minutos de segundo tempo, o Vila Auer conseguiu fazer o segundo gol, levar a partida para os pênaltis. E mesmo o Ipiranga tendo um grande jogador de pênaltis, que era o Jansen, a sorte acabou indo para o lado do Auer, né? O Osni defendeu uma cobrança que acabou sendo decisiva. O Vila Auer acertou todos os pênaltis e conseguiu acesso para a Série A, estará na Série A de 2019. Esse foi o meu destaque aí de 2018. E 2019 estaremos juntos novamente. Salve galera conectada nos canais do Rico ao Pobre, aqui é Dudu Nobre falando e vou participar aí do meu momento inesquecível em 2018. Na verdade não foi um jogo só, e sim uma cobertura de 3 jogos, quando eu fui acompanhar lá em Nova Veneza, o Iguaçu, no Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Amador. A campanha em si não foi muito boa, porém foi uma experiência incrível, assim, poder levar o nome do DRAP além das fronteiras do estado do Paraná. Foi a nossa primeira cobertura interestadual dentro do âmbito do futebol amador. Então eu pude conhecer novas realidades, como que outras equipes se comportam no futebol amador, como que elas gerenciam. Também conhecer outros profissionais que também trabalham com o futebol amador, como que eles se viram aí para acompanhar as suas equipes. E também acompanhar um pouquinho do dia a dia ali dos jogadores, da concentração, seja na concentração no estádio. E também foi muito legal ser um dos poucos veículos de comunicação que conseguiu ir de Curitiba até Nova Veneza. Então foi uma experiência muito bacana. Se eu fosse para elencar aí o que de mais legal aconteceu em 2018, com certeza está lá no topo a cobertura do Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Amador. No mais, um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, muito Jesus no coração e tamo junto. Abraço! Bom, eu acho que 2018 foi um ano de muitas conquistas e também muitas experiências novas aqui pro DRAP de Ponta Grossa, que é a região onde eu atuo como colaborador. E até então a gente tinha coberto apenas os jogos do Operário, do profissional, também no Sub-19, categorias de base. E a gente iniciou a cobertura do Amador aqui na cidade esse ano. Teve uma recepção muito boa, acho que a experiência que eu e o resto do pessoal da equipe também teve foi algo incrível. Mesmo não sendo, ainda sendo um campeonato que está se desenvolvendo, tem um potencial muito grande. É legal a gente estar acompanhando isso e faz a gente perceber a essência do que é o jornalismo esportivo, de você sentir a atmosfera diferente, você tem que correr atrás da informação. Acho que isso foi algo que eu, pelo menos, aprendi bastante. E espero que nos próximos anos a cobertura cresça aqui na cidade, que a gente continue com esse bom trabalho que foi realizado antes. Tenho que agradecer também o pessoal que saiu, o Danilo, que é um cara que sempre
A gente sempre se espelhou nele, um cara que sempre correu atrás das coisas pro draft aqui na cidade. Esse ano saiu da equipe e é um cara que foi muito importante para que se desenvolvesse esse projeto aqui na cidade, junto com o Goiás também, o resto do pessoal. Fato curioso que eu posso falar, que eu tive do draft esse ano, fato curioso também marcante, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens pelo draft para cobrir em outras cidades. Eu fui para Cornélio Procópio, cobrir um jogo do Operário ainda pela divisão de acesso e a gente fez vaquinha, todos os membros aqui de Ponta Grossa, cada um deu um pouco de dinheiro para que eu pudesse ir, porque eu não estava disponível na época. Fui como fotógrafo, um jogo contra o Purintópolis, se não estou enganado, e onde o Operário venceu, um jogo muito amarrado e tal, mas não é só o jogo que me chamou a atenção, né? Na viagem que a gente foi, eu fui numa caravana com a torcida organizada do Operário e, nossa, sentir essa atmosfera é diferente, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Fiz alguns vídeos também durante a viagem dos cantos e tal, do que é realmente o futebol paranaense. Isso é uma coisa que eu aprendi a valorizar muito, principalmente nessa viagem. As fotos que eu fiz, além de serem publicadas pelo Draft, foram publicadas em jornais impressos aqui da cidade, que também é algo bastante legal, porque não tinha muitos fotógrafos lá, tinha só eu e a assessora do Prudentópolis. E, enfim, foi uma situação legal. Ano que vem espero que tenhamos muito mais conquistas, muito mais cobertura, que a equipe aumente cada vez mais e que o Draft continue sendo uma referência na cobertura do esporte, tanto amador quanto profissional, juvenil, todas as categorias. Bom, então galera, eu tô no DRAP já faz um ano, comecei esse ano, no comecinho de 2018, então eu acompanhei todos os jogos do Operário pelo DRAP. Eu acho que o jogo mais interessante que eu vivenciei foi o jogo da final da Série C aqui em Ponta Grossa, o primeiro jogo entre o Operário e o Cuiabá. A torcida estava muito confiante, porque no primeiro tempo o Operário conseguiu marcar 2-0, mas no segundo tempo o Cuiabá conseguiu virar para 3-2, só que no 44 do segundo tempo, como sempre, o Operário fez um gol feito pelo Robinho e acabou empatando a partida e diminuindo a diferença para o jogo da final, que foi lá em Cuiabá, e que o Operário conseguiu se consagrar campeão. O fato mais interessante deste jogo foi que eu nunca tive vivenciado uma briga em campo. E a briga que rolou entre a comissão técnica e os jogadores foi gigantesca. A torcida ficou em choque e começou a ficar eufórica com a situação. Então eles começaram a jogar objetos em campo e, como eu estava muito perto e paralisada com a situação, os objetos começaram a me atingir. E eu realmente não tive reação, eu ficava paralisada vendo tudo aquilo que estava acontecendo, a pancadaria rolando solta entre jogadores que eu via diariamente, que eu não acreditava na situação que eu estava vendo, jogadores caindo dentro do buraco do vestiário dos jogadores. Então eu ficava em choque com tudo que estava acontecendo e depois de tudo isso demorou um pouco para cair a ficha de tudo que aconteceu. E não só de mim, de toda a imprensa que estava junto, ninguém acreditava em tudo que estava acontecendo e a proporção que a briga teve. Fala galera que acompanha o site do Rico ao Pobre. Hoje eu quero falar sobre 2 jogos marcantes como repórter na equipe do DRAP. O primeiro jogo foi minha estreia pela equipe, que foi o jogo entre Operário e Batel, válido pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense 2018, lá no estádio Germano Krieger, que o Operário venceu por 2-0. O jogo era válido pela fase de grupos, mas se deu continuidade a essa caminhada do Operário até ser campeão da divisão de acesso e voltar à elite estadual. O segundo jogo é a final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2018 entre Operário e Cuiabá. Foi o primeiro jogo lá no estádio Germano Krieger e o resultado foi 3-3. O jogo foi muito apreensivo e emocionante, tanto para a imprensa quanto para a torcida, já que o Operário começou ganhando por 2-0, sofreu empate, a virada e só foi empatar de novo aos 44 do segundo tempo. Então foi um jogo muito emocionante e que também marcou essa trajetória do Operário, que seria campeão depois do segundo jogo contra o Cuiabá lá na casa do adversário. Queria agradecer a equipe do DRAP pela oportunidade de trabalhar e aprender muito neste ano e que vocês nos continuem acompanhando em 2019. Sou João, sou fotógrafo do Rico ao Pobre aqui na cidade de Ponta Grossa. E eu acho que em 2018, 2 pontos que a gente poderia comentar que foram muito importantes. Para mim, particularmente, o primeiro foi o jogo entre Operário e Bragantino na semifinal do Brasileiro da Série C. Foi quando o Operário levou a disputa para os pênaltis e acabou levando a vaga para a final contra o Cuiabá. Esse jogo foi a primeira cobertura por pênaltis, uma disputa de pênaltis que eu acabei cobrindo, e foi algo assim que mexe muito com a emoção da gente que está trabalhando ali.
Então foi um jogo muito importante que eu gostei de cobrir. Outro jogo que foi bacana e foi legal foi o começo da cobertura do futebol amador daqui na cidade de Ponta Grossa. Então alguns jogos ali e principalmente o jogo da final, que foi entre América e Metalurgente, e foi lá no bairro da Nova Rússia. Então foi um jogo muito específico que eu gostei bastante de ter participado. O melhor jogo que eu estive presente cobrindo pelo DRAP este ano, para mim, foi Operário Santa Cruz, partida válida pelas quartas de final da Série C 2018, partida na qual o Operário conseguiu acesso para a Série B, né? Então, por 2 motivos eu escolhi este jogo como o melhor da temporada. Por mim e pelo clube. Por mim, porque já era um sonho meu desde o ano passado, estar ali no Germano Krieger trabalhando como jornalista, seja como fotógrafo, seja como repórter ou qualquer outra função, porque desde que eu vi o time na Série B ano passado, na reta final, eu já me encantei pela festa da torcida. Depois comecei a pesquisar, já admirei bastante o planejamento da diretoria e toda a organização da estrutura do clube e tudo mais. E quando eu fui para Ponta Grossa estudar, essa admiração aumentou e passou a ser um desejo, um sonho cada vez maior estar ali dentro do campo trabalhando, né? Então, por mim, por ter sido um sinal de um sonho realizado e um sinal de que o meu sonho de ser jornalista está se concretizando cada vez mais, eu tive certeza neste dia. E por segundo motivo, pelo clube, né? Pelo Operário mesmo, né? Fazia 28 anos que o Operário não disputava a Série B, então é uma partida muito importante para a história do clube, porque eles precisavam reverter o resultado negativo que tinham tido lá em Recife. Eles conseguiram fazer 3-0, uma partida brilhante, uma partida muito boa do Schumacher, do Johnny, que entrou muito bem, do Cleitinho, de vários outros jogadores. Então foi uma partida muito significativa para a história do clube e para marcar essa nova fase que o clube vem vivendo nos últimos anos, para consolidar cada vez mais o Operário entre os grandes do futebol nacional nos últimos anos. Então, por mim, pelo clube, para mim foi o melhor jogo da temporada 2018, Operário Santa Cruz, quartas de final da Série C. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Zeira, setorista do DRAP aqui em Londrina. Esse foi o primeiro ano que o Do Rico ao Pobre teve um núcleo aqui na cidade e foi o meu primeiro ano atuando como jornalista esportivo, né? E mesmo com as equipes aqui de Londrina não tendo um ano tão expressivo, nenhuma equipe desde categoria de base até equipes profissionais conquistou um título que o DRAP cobriu. Foi um ano que trouxe jogos interessantes, né? O jogo que eu destaco como mais emocionante para mim em 2018 foi um jogo da equipe profissional do Londrina na Série B, na 33ª rodada contra o Vila Nova. Era um jogo que antes do apito inicial já tinha uma atmosfera diferente, porque era tido como o jogo mais importante do ano para o Londrina. E foi um jogo que uniu time e torcida de fato no sentimento de que era possível alcançar uma vaga na Série A. A atmosfera foi diferente, deu mais de 5 mil torcedores no Sábado Café aquela noite. O setor coberto estava liberado e ali a acústica é melhor. Então foi um jogo, foi uma atmosfera interessante, né? Muito legal dos jogos que o Londrina fez ao longo do ano. A partida também foi muito emocionante, o Vila Nova saiu na frente logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas o Londrina empatou aos 25 com o Carlos Henrique, virou aos 29 com o Felipe Marques, e quando tudo parecia bem, o Vila Nova empatou aos 40, mas o torcedor não deixou de acreditar e contou com um pênalti infantil feito pelo goleiro do Vila Nova, no Paulinho, que deu um soco no jogador londrinense, mesmo com a bola dominada. O árbitro expulsou o goleiro, deu o pênalti, o Dagoberto fez o terceiro e o torcedor saiu muito feliz naquela noite, acreditou de fato que era possível o acesso vir, mas infelizmente ele não veio. Para 2019, né, nós esperamos que não só a Londrina, como outras equipes paranaenses façam anos muito positivos, que o futebol paranaense cresça cada vez mais e que o ano de 2019 nos reserve jogos muito interessantes. Valeu, forte abraço. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre. Do rico ao pobre, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre.